Olá, companheiros. Meu nome é Vera Sá, faço parte do Grupo Mediúnico do Centro Espírita Leon Denis Bento Ribeiro e estou aqui para conversar com vocês do Núcleo Espírita Chico Xavier no Anil e demais companheiros que nos visualizarem futuramente, atendendo a um convite que aceitei de forma muito carinhosa para mim e para o meu coração. Primeiro vamos começar fazendo a leitura de uma frase que escolhi dentre muitas frases que temos de Chico Xavier, pois é assim que o núcleo começa suas palestras. Eu escolhi a seguinte: a questão mais aflitiva, disse Chico, para o espírito no além é a consciência do tempo perdido. Por isso também que eu aceitei o convite, que nesses momentos de quarentena não posso perder tempo de não aceitar a possibilidade de conversar sobre doutrina espírita, não é verdade? E também escolhi, a pedidos, num dos livros de psicografia, através de Chico, livros de Emmanuel, aqueles livros maravilhosos, né? Aquela coleção do Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, aquela coleção de 4. Eu escolhi a lição 9, que eu vou ler para vocês, antes da nossa prece. Eu escolhi Homens de Fé. E é em cima de uma frase dita por Jesus e escrita em Mateus, capítulo 7, versículo 24, certo? Jesus disse, Mateus grafou: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-lo-ei, né? Difícil de falar, ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E Emmanuel traz considerações a respeito. Os grandes pregadores do Evangelho sempre foram interpretados à conta de expressões máximas do cristianismo na galeria dos tipos veneráveis da fé. Entretanto, isso somente aconteceu quando os instrumentos da verdade efetivamente não olvidaram a vigilância indispensável ao justo testemunho. É interessante verificar que o Mestre destaca, entre todos os discípulos, aquele que lhe ouve os ensinamentos e os pratica. Daí se conclui que os homens de fé não são aqueles apenas palavrosos e entusiastas, mas os que são portadores igualmente da atenção e da boa vontade perante as lições de Jesus, examinando-lhes o conteúdo espiritual para o trabalho de aplicação no esforço diário. Reconforta-nos assinalar que todas as criaturas em serviço no campo evangélico seguirão para as maravilhas interiores da fé. Todavia, cabe-nos salientar, em todos os tempos, o subido valor dos homens moderados que, registrando os ensinos e avisos da Boa Nova, cuidam, desvelados, da solução de todos os problemas do dia ou da ocasião, sem permitir que suas edificações individuais se processem longe das bases cristãs imprescindíveis. Termina Emmanuel através de Chico. Em todos os serviços, o concurso da palavra é sagrado e indispensável, mas aprendiz algum deverá esquecer o sublime valor do silêncio a seu tempo, na obra superior do aperfeiçoamento de si mesmo, a fim de que a ponderação se faça ouvida dentro da própria alma, norteando-lhe os destinos. Senhor Jesus, amigo querido, benfeitores amigos da Casa de Leon Denis e do Núcleo Espírita Chico Xavier, espíritos protetores da nossa tarefa, da nossa mediunidade, desse trabalho online, possam nos orientar, nos intuir e levar a todos a paz, o equilíbrio, o bom senso, a harmonia em seu coração, no seu interior e nos seus lares. Que assim seja, graças a Deus. Mês de abril. Nossa, que mês, né, gente? Comemora-se o nascimento de Chico. Comemora-se a fundação da Sociedade Espírita de Paris por Kardec. Comemora-se o nascimento de Inácio Bittencourt, de Hahnemann. Comemora-se, sim, homenageia-se, né, o desencarne de Bezerra, o desencarne de Deolinda Amorim, o desencarne de Leon Denis. E eu não poderia deixar de falar um pouco sobre Leon Denis, esse homem de fé, como todos esses outros e tantos outros que tem por aí.
inclusive o nosso querido Chico Xavier. Mas esses homens, o que eles têm em comum? Bom, a fala de Emmanuel já nos dá umas pistas. Eles podem ser palavrosos e entusiastas, mas eles igualmente são atenciosos com o que está acontecendo e têm boa vontade. E fazem um esforço diário de mudança. Se autoanalisam, calam na hora certa, né? Cuidam da solução dos problemas do dia a dia ou das situações que aparecem, mas com base cristã, com bom senso. E se nós formos lá no Livro dos Espíritos, na 561, nós encontramos que as funções que os espíritos desempenham na ordem das coisas, pergunta se são permanentes para cada um, e essas atribuições são exclusivas de alguns ou de algumas classes, e os espíritos nos respondem, esses espíritos que assinam prolegômenos, né? Lá no início do livro, todos devem percorrer os diferentes graus da escala para se aperfeiçoarem. Deus, que é justo, não poderia ter querido dar a uns a ciência sem trabalho, enquanto outros só adquirem penosamente. Isso já nos leva a ver que esses homens de fé, Leon Denis, Kardec, todos esses que eu lembrei, e outros que eu não dá para lembrar aqui, tiveram persistência, determinação, renúncia e que percorreram diferentes graus e que não estavam livres de falhas. Tem livre-arbítrio, não é verdade? Então, como nós, temos chance. Mas já tinham alcançado virtudes e outras estavam à prova e outras estavam conquistando. Como nós, porque a missão, a tarefa e a atribuição é de acordo com o que você pode. Então, ninguém aqui veio para desbravar como Kardec, codificar como ele, né, ser da play dos espíritos para auxiliá-lo como Hahnemann, como Leon Denis, como diz lá no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, capítulo 22, ratificando a doutrina, nem trazendo a sua própria experiência, né, na área da medicina, como Bezerra, né, nem trazendo as suas experiências como jornalista, escritor, como Deolindo, nem trazendo essa bondade, essa saber ouvir, essa renúncia que Chico nos apresenta, né? Então, nós temos de acordo com as nossas possibilidades. E se nós formos na 573 desse capítulo de Ocupações e Missões dos Espíritos, do Livro dos Espíritos, e se pergunta em que consiste a missão de nós, espíritos encarnados, e os espíritos nos sinalizam que é instruir os homens, auxiliar-lhes o progresso, melhorar suas instituições através de meios diretos e materiais. E as missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes, porque aquele que cultiva a terra cumpre uma missão, como aquele que governa ou que instrui. Tudo se encadeia na natureza. E cada um tem uma missão neste mundo, porque cada qual pode ser útil em alguma coisa. E está lá na 132, que nós viemos para nos melhorarmos e para fazer a nossa parte de melhora da humanidade, que nos compete. Então, cada um tem uma competência. Ninguém aqui precisa ser Chico Xavier, Leon Denis, Kardec ou outro. Somos nós, mas nós temos também uma competência, nós temos também uma virtude, nós temos talentos, nós temos necessidades, nós temos combinatórios no plano espiritual, nós temos apoio e nós temos coisas que eles não tinham. Mídias, facilidades outras de locomoção. Meu Deus, quando eu penso, Kardec, já pensou quando era aquela mesa girantes e a cesta, letra por letra, para formar as palavras, para fazer um texto? Gente, Kardec observando aquilo tudo. Nossa, até que fosse direto na mão, olha quanta coisa. Leon Denis, que ia, né, caminhando, não tinha avião, ele era representante, né, comercial, fazia com mulas e com andanças. Nós temos no Grande Enigma a observação dele de Deus na natureza diante dessas viagens que ele fazia. Um livro muito interessante, lindo, principalmente quando ele fala lá no final da lei circular e trabalha
as várias fases, né, de vida até a velhice com as 4 estações da primavera. Ou da primavera, as 4 estações do ano, inclusive a primavera. Nós temos outras ações a serem feitas e sempre reclamamos que não temos tempo. E agora estamos aí com tempo diante da pandemia. E vale a pena pensar o que é que estamos fazendo com o nosso tempo, né? E por que nós temos que conhecer a vida desses companheiros, ter encontros, estudos, ler biografias? Falando nisso, como nos disse uma vez, através da psicofonia, um companheiro Caibar Schutter, lá na casa de Leon Denis, nos orientando sobre esse trabalho via internet, mostrar livros, falar de livros, não é propaganda e marketing, é divulgação espírita. Leon Denis, biografia, o seu biógrafo Gaston Luce, esse amigo querido, que na hora em que Leon Denis já estava partindo, conversando com ele, conta casos engraçados das suas viagens, bastante interessantes, e um período em que Leon Denis já cego, né, mesmo aprendeu braille já com 80 anos, quando começou a perder as vistas, para deixar escrito, se não me engano, O Gênio Céltico, que é o livro que ele estava escrevendo. É interessante ler aos poucos. Vale a pena ler sobre o ratificador da doutrina, como entender Kardec, por que ele tinha aquela didática pestalose. E olha, fazer uma linha do tempo desse povo. Porque aí nós vamos encontrar Jean Rousse influenciando Descartes, tem outro aí no meio, aí quando vai ele influencia Pestalozzi, Kardec estuda com Pestalozzi, aí nós temos seguidor de Jean Rousse, nós temos Cliff, e que tinha Jerônimo de Praga, que também seguidor, e aí depois Jerônimo de Praga vem se apresentar como o guia de Leon Denis. Olha essa turminha toda junta aí, né, nos outros tempos, né? Então é bom que a gente estude isso, né, de fontes sérias. E também, isso a gente vê nas biografias. Leon Denis na intimidade, né, de Claire Beaumarchais, que acompanhou Leon Denis, secretariou muitos anos, e ela traz coisas interessantes, e até conta os 2 encontros de Kardec e Leon Denis. Um deles, Leon Denis surpreendeu Kardec num banquinho, pegando cerejas para Madame Allan Kardec nas cerejeiras. Ora, e dizem que esses homens eram sérios. Aí é que eu encontro a nossa amiga Luzia Matias, que trata dos estudos dos encontros de Leon Denis, lá na casa. Ela sempre brinca e diz assim, olha só, antigamente, como é que se tiravam as fotos? Eles ficavam, mesmo que estivesse sorrindo, vinha aquele fotógrafo e fazia puff. No puff você se assustava, ficava todo mundo assim com a mesma cara. Por isso que todos eles, Leon Denis, Bezerra, tudo sério. Não, é o susto que eles tomam com aquele puff do fotógrafo, né? Mas ele tem momentos aqui que ela nos conta e a gente até ri das passagens que Leon Denis nos traz. Quando criança normal como outras, né? Trabalhou muito cedo, machucou as mãos na casa da mãe, porque não tinha lei que tirasse as crianças do trabalho, né? Seu pai não parava, ia na rede ferroviária e mudava de cidades, ele teve que ser autodidata, gostava de ler muito, de estudar à luz de velas, pudera ter estragado suas vistas, né? E, ao mesmo tempo, guardando uns dinheirinhos quando carregava as malas das pessoas, né, nas estações onde o pai trabalhava, para comprar livros. Mas, como a gente se decepcionava, sua mãe, ele estava aguardando para comprar um atlas geográfico, ele queria conhecer o mundo, viajar. Depois tornou-se, né, esse representante comercial e viajou bastante. Mas aí a mãezinha precisou, foi lá, pegou, usou, não falou com ele, ele ficou muito triste. Tão triste que tarde, ao contar, acho que foi para Claire, que ele contou essa passagem, ele ainda ficava com os olhos umedecidos de emoção.
E outras passagens, como a gente tem de Bezerra, né, de outros companheiros, Eurípides e Chico Xavier. Nossa, se for olhar a infância de Chico Xavier, a nossa foi beleza, mesmo que tenha tido alguns problemas. Então, são companheiros que tiveram obstáculos, tiveram situações difíceis, as tais das vicissitudes da encarnação e souberam vencê-las. Por isso, nós temos que estudá-los para ver como eles conseguiram vencer e que não foi prêmio virem com essa tarefa ou aquela e ter vencido as coisas facilmente, porque não foi fácil, né? Eles também passaram até por provas da fé. Provas da fé, né? Eurípides perdeu até o colégio. Bezerra, né, teve que fazer opções de vida. O próprio Chico, né, com as suas dificuldades, como foi muitas vezes criticado e testado, gente, já pensou? Então, nós não podemos falar de doutrina, fazer os fenômenos, né? Não. E tem também esse livro, que é uma forma diferente que a nossa companheira Luzia traz de cenas da vida de Leon Denis, em que ela pega dos 2 livros que eu apresentei e mostra outras situações diante de muitas psicofonias e psicografias que tivemos na casa, muitas não é tanto, algumas, de espíritos falando de Leon Denis ou do próprio Leon Denis, através do médium altivo e do Luiz Carlos Dalla Rosa. Esses livros são muito interessantes para a gente ter um apanhado do pensamento de Denis, esse ratificador da doutrina. E com esse apanhado, nós vamos entender o que traz aqui a desencarnação de Leon Denis, que o nosso querido professor José Jorge, da Federação Espírita Brasileira, médium do Leon Denis, já na parte espiritual, médium lá do Centro Espírita Leon Denis, traduziu para nós. Aí nós vamos entender como o pastor era amigo de Denis, nós vamos entender como é que falam no féretro, o que é escrito nas revistas espíritas, os discursos, não só de secretário internacional da Federação Espírita, não, discursos de outros companheiros que não eram nem da doutrina, e as falas desses companheiros para ver como é que esse espírito venceu e fez a sua ocupação útil, né? Deu conta da sua ocupação útil. Como aqui nosso tempo não é um tempo muito grande, nós vamos pegar assim e ler, mostrar para vocês algumas coisas que possam servir para futuras pesquisas, futuras leituras. Existe, assim, nesse livro Cenas, um apanhado que foi feito pela companheira, em que a gente divide em bloco os livros de Leon Denis. Existe um bloco filosófico, ele trabalha isso no livro Porquê da Vida, um livro pequenininho. Depois da morte, em que você lê, você entender cada vez mais o livro dos Espíritos. O problema do ser e do destino, né? Esse livro, que a sua primeira edição foi com esse título, mais tarde que acrescentou a dor, mas depois ele tirou de novo, e lá no Leon Denis, a nossa editora tem a tradução diante desse primeiro livro. Por isso que ele chama o problema do ser e do destino. É um livro em que a gente entende os nossos problemas, a questão da vontade, das potências da alma, a gente entende a questão do pensamento, e a gente vai entender melhor o pensamento de Denis, esse amor dele à natureza, no livro Grande Enigma. Depois, na síntese que ele faz em outro livro, Doutrinária e Prática do Espiritismo, nós vamos compreender essa visão dele concisa, né, das ideias cristãs e reforçadas no Espiritismo. Existe um outro bloco que foi considerado como bloco experimental, porque traz várias experiências que foram feitas, né, com a mediunidade, com os médiuns e com aqueles cientistas da época. Eu gosto muito dessa parte. Então, é o no invisível, que é estudar o livro dos médiuns e trabalhar o no invisível, para nós termos uma compreensão básica da mediunidade. O além é a sobrevivência do ser e espíritos e médiuns, que traz muitos alertas para nós,
como espíritas, como médios e como frequentadores da doutrina das casas espíritas, para entender, às vezes, certos fenômenos, o próprio passo, a própria postura, a disciplina, e colaborar com o pensamento geral durante a reunião pública. O bloco histórico, onde nós temos o livro que ele trata da vida do dia a dia, ele fala do cristianismo e o espiritismo, ele fala do mundo invisível e a guerra. É um trabalho, aquele capítulo do Livro dos Espíritos, da Lei de Destruição também, né? Traz Joana d'Arc Médium, gente, é qualquer coisa. Traz o gênio céltico e o mundo invisível. Nós vamos entender a passagem, os entendimentos, as compreensões do pensamento dele, Kardec, né? Entendendo os celtas. Socialismo e espiritismo, ele trata de política, ele trabalha essas ideias. E tem os temas extras em que ele trata, né, do progresso, da lei de progresso, das contradições do próprio clero católico, fala do espiritismo na arte, trabalhando aquela parte da intervenção dos espíritos em nossa vida, do Livro dos Espíritos, quando fala se os espíritos intervêm na nossa vida, nas artes, na música, ele traz isso muito bem para nós. De uma forma concisa e bastante interessante. Mas, ultimamente, deixa eu dar uma voltinha aqui. Separei sim. Nós temos também outras coisas a ler, que é o Textos da Revista Espírita, que Leon Denis escreveu, de 1918, deixa eu ter certeza. É uma tradução que a editora Celde publicou. Aqui, quem quer conhecer Leon Denis. Olha as barbas, gente. Ele já idoso, né? Ele escrevia na Revista Espírita, foi em maio de 1918 que ele começou a escrever, e aqui nós temos alguns textos. Ele trata dos progressos do espiritismo, da evolução da ideia espírita, a penetração do espiritismo na religião, a influência do espiritismo na filosofia contemporânea, o espiritismo na construção do mundo novo e a renovação do espiritismo e conclusões mediúnicas. Eu acho interessante quando Claire Beaumart comenta os artigos do Futuro do Espiritismo, que nós colocamos aqui também. Ela foi secretária e amiga pessoal de Denis, né? De 1872 a 1900. Não, ela nasceu em 1872. Ela ficou até, mas não me lembro quando ela começou a ser secretária dele, não. E isso tem no livro Leon Denis na Intimidade. Mas eu gosto dessa foto aqui de Denis, ó. Sério. Mas a seriedade dele era de disciplina, era de trabalho. Esse traz os de 1900 e... Deixa eu ver se só são os textos de 1918. E a gente fez o Congresso Espírita de Leon Denis, né? Ia ser agora, maio, mas com essa situação que nós estamos vivendo, vai ficar para frente. Como o encontro era para ter sido agora na sexta-feira da Paixão, mas vai ficar para frente. 1918. E o nome é O Futuro do Espiritismo. Ó, fininho. Vende até na nossa loja virtual, lá no site do Leon Denis. Um olhar sobre o tempo presente. Já foi no outro congresso. Isso aqui já iniciamos a série e tal. Aqui que foi por ocasião do primeiro congresso, essa foi o futuro. Essa são a 1920, textos de 1920. Só vou dar uma aguinha na boca antes de conversar um pouquinho sobre mais Denis, né? Uma aguinha na boca de vocês. Desculpe. O índice é uma aguinha na boca, não é? Aí nós temos a juventude e os anseios do mundo novo, um dos capítulos. Não vou falar todos não, tá? O despontar de uma nova era. Ele traz uma coisa aqui interessante. A análise da substância, como começou a questão da ciência, o pensamento filosófico voltado mais para uma nova aurora. E
liberdade e renovação, você vê, que são, desculpe, já trata, olha, livre-arbítrio e determinismo, muito interessante. Eu tinha maior dificuldade de entender essa questão de determinismo. Esses argumentos que ele traz também consciência e livre-arbítrio, impressões e sensações, agonia da morte, o despertar, a justiça, o esquecimento e evolução, a renovação pelo espiritismo, e ele trabalha também esse mestre de pensamento contemporâneo que é Leon Denis. Nós trazemos aqui também a fala de um admirador de Leon Denis, tá? De março de 1909, o texto. Então, nós temos bastante coisa para pesquisar e para ler, tá? Mas eu ia falar de que ano eram os textos e acabei me envolvendo, mas são artigos que foram produzidos pelo mestre Denis em 1900, 1921, 25 e 27, tá? Quando foi o seu desencarne. Mas eu não vim aqui só para falar sobre isso, né? Eu vim para mostrar que nós temos que estudar, que nós temos que refletir, nós temos que colocar em nossa vida e temos que reler. A questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido, nos disse Chico Xavier. A gente não pode perder tempo. E Emmanuel nos diz aqui, né, que é interessante verificar a importância dos homens de fé, não só palavrosos, entusiastas, mas temos que ser portadores igualmente de atenção, boa vontade, perante as lições, e Jesus examinar o conteúdo espiritual para o trabalho de aplicação no esforço diário. E também aperfeiçoar a nós mesmos com o valor do silêncio, da reflexão e da meditação. Desculpe passar assim na frente da câmera, né? Mas porque eu gostaria de lembrar que todos esses nossos amigos trazem experiências positivas para nós, que vale a pena ler, que vale a pena conhecer, mas que vale mais ainda a pena refletir sobre o que estamos lendo, né? Por isso que quando aqui no livro Cenas, e a gente vai fechando o nosso pensamento com essas colocações, Leon Denis disse, e nós não precisamos dizer isso, né? Pelo menos eu não tenho essa pretensão, muito menos essa tarefa. Quando ele diz lá, e está escrito lá no livro de Gaston Luz, pela causa do espiritismo, renunciei a todas as satisfações materiais, mesmo as da vida familiar e da vida pública, aos títulos, às honrarias e funções, que nós não precisamos passar por tudo isso, né? Nós temos que renunciar a algumas coisas do mundo. Mas até que ponto essas coisas são tão importantes? E nós estamos passando por um momento esse momento está nos mostrando que existem coisas que não são tão valiosas. E existem outras que a gente sente falta. Ele foi visto, a oratória dele, ele foi convidado para ser da política. E ele renunciou. Foi surpresa de todo mundo, né? Ele tinha outros planos. Ele diz, ainda mais alta a da evolução científica, filosófica e moral, que interessa a humanidade inteira e oferece a solução do maior problema que se apresentou ao espírito humano, o de seus próprios destinos. E ele revela, é com esse objetivo que eu me exercito manejando a pena e a palavra. Devo, pois, renunciar de uma forma definitiva aos projetos que idealizou para mim, diz para o amigo dele. E creio poder dizer que o Espiritismo foi chamado para tornar-se o grande libertador do pensamento há tantos séculos escravizado. A magnífica obra do Espiritismo será aproximar os homens às nações e às raças, formar corações e desenvolver as consciências. Então, ele recusou
diante disso tudo, mas ele passou muitas dificuldades também. E mesmo diante dessas dificuldades, como a gente vê Chico Xavier com doenças, com as pessoas que não entendiam, com as dificuldades materiais, Denis também deixa uma frase para nós, que eu vou deixar aqui com vocês. Ele diz, sim. E diante desse momento que a gente está vivendo, essa frase para mim foi, sim, é possível conhecer a dor sem desanimar. É possível enfrentar a adversidade e vencer. Está lá nos Cenas da Vida de Leon Denis, no capítulo 2. Eu agradeço a todos a paciência, espero que tenha servido para alguma reflexão de todos nós nesse momento, e vamos terminar essas pequenas palavras com a nossa prece. Obrigado, Jesus, obrigado, amigos queridos do Núcleo Espírita de Chico Xavier e da Casa de Leon Denis. Obrigado aos meus amigos espirituais e a todos esses que nos rodeiam, insuflando paz, alegria, esperança, ânimo e certezas no porvir. Que possamos ser manejadores do amor, do pensamento positivo, com essas leituras do bem. Que assim possa ser, graças a Deus. Obrigado. Até breve.